A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje estamos iniciando mais um episódio do Empreenda Mulher. E hoje nós temos uma convidada especial, a Daviane Mota, ela que é dentista, especializada em canal. Ela hoje vai contar um pouquinho da história dela para nós. A paz do Senhor Jesus, irmã Daviane. A paz do Senhor, meninas. A paz do Senhor, Natália. A paz do Senhor. Hoje nós vamos ouvir um pouquinho da experiência da Daviane, né, que se especializou em canal. Ela vai contar um pouquinho para nós como iniciou essa vida dela nesse ramo de odontologia. Bom, o meu primeiro contato com a odontologia foi ainda muito nova. Quando eu tinha 17 anos, a minha irmã, ela estava se formando em odontologia e eu pude acompanhar a trajetória do início da vida profissional dela. E em alguns momentos eu cheguei a auxiliá-la durante os atendimentos. E aí eu fui gostando do dia a dia de um dentista. Fui vendo como que era o consultório, como que funcionava. E naquele momento eu decidi que eu seguiria a mesma profissão que ela. Quando chegou o meu período de vestibular, eu comecei a conhecer o dia a dia de outros profissionais. E aí vieram algumas dúvidas no meu coração. Então, eu levei essas questões diante do Senhor em oração e eu me lembro que Ele me respondeu as minhas orações bem um dia antes de eu preencher a ficha de inscrição do meu vestibular. Eu estava na dúvida na época entre odontologia e medicina. E aí, 2 irmãos tiveram um sonho na mesma noite e eles me contaram que um me via, né, andando em direção a uma casinha e quando eu abri a porta da casinha havia uma cadeira odontológica nessa casinha e vários pacientes ao redor que iriam ser atendidos por mim. E o outro irmão me via trabalhando num prédio junto com a minha irmã dentista e o meu cunhado, que é o esposo dela, que também é dentista. E ali, a minha irmã médica estava do lado de fora. Então, cessou todas as dúvidas no meu coração sobre outras... Deixa eu entender, você tem uma irmã que é médica. Isso. E uma irmã que é dentista. E aí você estava na dúvida, você é a filha 3? A número 3? Eu sou a mais filha nova? número 3, a mais nova. E aí você ficava assim, será que eu vou seguir a profissão, né, da minha irmã médica ou da minha irmã dentista? E aí Exatamente. O Senhor confirmou. Como eu sou assim, atemporão, né? Então, as coisas começaram a acontecer antes na vida delas e depois na minha. Uhum. Então, eu conhecia o dia a dia de uma médica, o dia a dia de uma dentista e também as suas dificuldades. Mas você gostava ali da área da odontologia por estar perto da sua irmã, que era dentista. Exatamente. Eu via que eu tinha mais afinidade pela profissão odontologia. E ali comecei a amar aquela profissão, a gostar. E eu pensei, bom, como eu amo, eu sei que eu vou superar as dificuldades do início de uma profissão. Como aquela, né? Apesar da medicina ter um retorno mais rápido, né? Imediato e até melhor, né? Sim. Do que o odontólogo na sua carreira inicial. Então, eu fiquei nessa dúvida exatamente pela questão financeira mesmo. Porque quando a gente faz uma decisão racional, né? A gente olha por esse lado. Mas você acha que você gostava por igual das duas, assim? Não, mais da odontologia. Mais da odontologia mesmo, né? Então, assim, eu levei essa questão diante do Senhor para saber se estava de acordo com os planos dele para mim, o desejo que havia no meu coração. Para que eu não pudesse tomar uma decisão somente pela minha razão. E aí ele me direcionou dessa forma e eu pude entrar no curso da odontologia em 2006 e me identifiquei muito com o curso, com os estudos. Eu gostava de todas as matérias, eu consegui fazer uma boa faculdade, assim, na questão do amadurecimento para os estudos, né? E nesta época que eu estava fazendo a faculdade, a minha irmã dentista e o meu cunhado dentista montaram um negócio juntos, que foi a clínica odontológica Dr. Dente, que existe até hoje, lá na Serra. E todos os meus períodos de férias da faculdade, eu ia trabalhar com eles lá, para adquirir mais experiência, mais conhecimento, né? E aí eu pude
também ajudá-los no início da clínica, que não foi uma trajetória fácil, né, para eles. Tinham suas dificuldades ali de empreender um negócio e as dificuldades normais, porque a faculdade não nos prepara para isso. Esse período, então, foi após faculdade? Esses foram os períodos das minhas férias, né? Enquanto eles estavam numa etapa, né, mais avançada da vida profissional deles, eu estava ainda na faculdade. Visualizando o meu futuro, né? Dentro daquilo que era a rotina deles, né? E as dificuldades que eles estavam tendo naquele momento. Bom, então, quando eu estava, assim, finalizando a faculdade, né? Eu via que a clínica deles haviam prosperado muito e havia uma necessidade de compor os profissionais especialistas ali dentro daquela clínica. E não tinham a especialidade da endodontia. Então, eles me aconselharam ir por esse lado. E apesar de eu não ter tido muita afinidade por essa especialidade durante a minha graduação, né, a minha faculdade, eu decidi que iria ser a endodontista da clínica deles para ajudá-los ali. E decidi que eu iria ter que aprender isso e já entrar num curso de pós-graduação direcionado para isso. Nesse meio tempo, no final da faculdade, haviam muitos atendimentos da comunidade, né? E muito esforço manual. E eu desenvolvi uma enfermidade na mão, que foi a lesão por esforço repetitivo, né? A LER. E cresceu um cisto no meu punho que me limitava muito por causa da dor. Era bem desconfortável estar ali fazendo os procedimentos. E aí você pensou talvez em parar? Então, foi aí que eu comecei a me preocupar aí com o meu futuro profissional e principalmente com relação à especialidade que eu estava prestes a Você estava iniciando fazer. Ali, né, a sua carreira, né? Isso aí. Eu estava iniciando a minha carreira como dentista, né? E eu sabia que ser uma endodontista, né, ser uma especialista em tratamento de canal, iria exigir muita destreza e habilidade manual, que iria atrapalhar muito, né, na questão da dor. Então, assim, eu comecei a desenvolver a minha mão esquerda no trabalho para compensar direito, para descansar a mão direita, que haviam atendimentos clínicos na faculdade. Quando eu me formei, eu já tinha pacientes ali me esperando também, né, para eu atuar. E eu fui aperfeiçoando a técnica, né, daquilo que eu aprendi na graduação e aprendendo as coisas da especialização e vieram tudo junto, ao mesmo tempo. Então, eu trabalhava, fazia as fisioterapias para aliviar a dor, né, e seguia trabalhando, estudando para pegar o meu título de especialista. Bom, quando eu peguei o título de especialista, né, eu segui ainda com essa dificuldade de atender com dor, né? Fazer os procedimentos tudo sentindo muita dor, muito desconforto. Eu peguei o título de especialista e logo o meu pai quis me ajudar, né, financeiramente ali, para que eu tivesse um negócio próprio, um negócio meu e não fosse depender de outras clínicas para estarem, né, me empregando, me aceitando. E eu tive muito paciente, eu tive uma rotina frenética antes de ter o meu próprio negócio, né? Porque não só a clínica da minha irmã e do meu cunhado necessitavam desse tipo de profissional, mas também outras clínicas. Então havia uma necessidade ali de especialista na sua área, ali nas clínicas no geral, ali no entorno, né? Exatamente, era um ramo, uma área muito promissora, né? Não faltaria paciente para mim. Porque o especialista em tratamento de canal, ele lida com a dor do paciente. E todo mundo, né, pode algo emergencial, ter né? uma dor, né? É algo Sim. emergencial. Então, assim, eu sabia que nunca iria faltar o paciente para mim e que eu poderia me virar sem ter um consultório próprio, porque ainda assim, né, o especialista em canal pega a sua malinha, vai no consultório das pessoas e atende um dia todo de paciente, com situações de emergência. Mesmo, né? Exatamente. Ser um profissional autônomo, né? Autônomo. Então, eu tinha dias que eu vinha para Vila Velha, né, fazer os tratamentos dos pacientes da doutora, dona de uma clínica aqui. Outro dia eu estava em Vitória e no outro dia eu estava na Serra junto com Você era a sua empresa ali naquele momento, né? Naquele momento inicial, né? Eu era a minha empresa, exatamente.
E aí, vendo, né, toda essa dificuldade, né, e tudo mais, meu pai já estava se planejando ali para nos ajudar neste nosso propósito, né, de empreender mais, até mesmo a clínica. Então, você sempre teve o incentivo ali da sua família, né, Davi? Com certeza. Que com bom, certeza. né? Minha família foi Isso tudo. foi um divisor de águas para você? Talvez se você não tivesse esse incentivo, você não iria seguir esse caminho, você acha? Olha, eu acho que Que não também ou que sim? não. Você Há tem essa outras- veia? Eu tenho essa veia. Aham. Eu amo muito o que eu faço. E, assim, a cada dia, né, buscando o Senhor vai me concedendo a sabedoria para visualizar ali de cima aquilo que é a necessidade do meu parceiro, do meu indicador, né, do meu paciente. E, assim, eu vou conquistando, eu vou vendo que é algo que é nato, assim, né, vem por amor, vem pela afinidade mesmo com a profissão, né? Interessante que um pouquinho da história que você contou, a gente percebe que o Senhor, ele foi te direcionando, né? Ali na questão de você trabalhar com a sua irmã, depois a necessidade da clínica da sua irmã, né, e do seu cunhado de ter um profissional na área, né, na sua área, na área que você se especializou. Então, de certa forma, o Senhor, ele foi te direcionando ali, ó, no que fazer, no que escolher, né, no que se especializar, porque o Senhor já sabia que era uma área que ia necessitar de profissionais especializados. Então, assim, de certa forma, você sentiu esse cuidado do Senhor para com você? Exatamente, assim, a todo tempo, né, eu ainda sinto isso, né, a trajetória do empreendimento, né, como mulher não é fácil, mas na medida em que a gente vai cuidando das coisas do Senhor, o Senhor vai abrindo portas, oportunidades, e com a fé que a gente tem no nosso coração, né, a gente segue com coragem e desbrava aquela porta, aquela oportunidade aberta, né? Eu sinto que ao longo da minha vida profissional, né, empreendendo como mulher, foi assim. Eu soube aproveitar as portas que se abriram diante de mim, né? Dentro daquilo que eu estava bem treinada tecnicamente, né? E amando o que eu faço, foi mais fácil. Mais fácil, né? E aí chegou o ponto do seu pai te ajudar com recurso financeiro para a abertura, então, do seu negócio. Exatamente. O meu pai, ele tinha se planejado financeiramente para dar um suporte para nós, né, nessa fase inicial da nossa vida profissional. E aí, ele chamou a gente e se expôs, né, que ele estava com o desejo de comprar uma sala comercial e que pudesse ajudar nós três, né, como profissional. E foi aí que nós começamos a busca por um ponto. Procuramos em bairros simples, procuramos pontos de tudo quanto é jeito. No chão, em prédios e tal. E dentro daquilo que era a experiência que a minha irmã e meu cunhado, né, já havia tido nessa questão, eles foram passando para mim e tal. E tínhamos a intenção ali de montar uma clínica para ampliar os negócios da clínica deles, né? Como se fosse uma filial ali, para que nós pudéssemos ter 3 cadeiras odontológicas, onde nós 3 pudéssemos rodar ali, né? E atender como especialistas, tanto como sócios como parceiros. As parcerias na nossa área funcionam por porcentagem em cima do valor do procedimento, do serviço. Então, na clínica deles, eu era parceira deles, entrando como especialista em endodontia. E na minha clínica, que havia a necessidade de um cirurgião, né? Na minha clínica e da minha irmã, que havia uma necessidade de cirurgião, ele vinha e fazia as parcerias conosco, que éramos sócias, né? E aí, essa ideia de tornar uma clínica como se fosse única, né? Em diferentes cidades, não foi muito à frente, porque logo a minha irmã engravidou do 2º filho, e aí ela não pôde me ajudar muito nesse início, né? E o meu cunhado, dentista, estava ali com uma clínica, com um negócio, né, cheio de ocupações, e eu inexperiente para pegar um negócio e tocar,
acabamos desistindo desses planos de tornar, né, o segundo local, a segunda sala, como uma filial ali da Dr. Dente. Mas seguimos como consultório odontológico, né? E na medida que... E quando a minha irmã os filhos da minha irmã foram crescendo, ela foi retornando aos poucos, né, para esse novo consultório. E eu fui saindo, porque já era o meu momento de ter ali também, o providenciar, seu próprio negócio. Ter um filho. É, isso que eu pensei também, porque ela, né? Sim, Isso aí. você também já queria, já estava pensando, né? Então, sua gravidez foi totalmente planejada. Sim. Totalmente planejada. Eu me casei 6 meses antes de me formar. Já emendei, fiz 4 anos e meio de odontologia, 2 anos de especialização em endodontia. E aí, eu iniciei esse consultório, né? Um pouco sozinha ali, porque era a fase da maternidade da minha irmã. Ganhamos alguma clientela que foi, assim, suficiente para pagar os custos mínimos daquele local, daquele consultório. E quando ela estava retornando, eu estava já grávida. Saindo então, e deixando foi, os de certa pacientes forma, ali bom, para né? ela. Esse afastamento dela pela maternidade foi bom para você ter uma experiência ali sozinha. Exato. Bom e ruim, né? Porque os desafios eram enormes. Sim. Paralelamente, eu conduzia as minhas parcerias. Nós dividimos os dias de atendimento até hoje nesse consultório em Vitória, né? E aí, nas terças, nas quintas e nas sextas, eu continuava com os meus parceiros, donos de outras clínicas, fazendo somente tratamento de canal lá. E nas segundas e nas quartas e nas sextas pela manhã, né, que a gente dividia a sexta-feira, o dia, eu tinha que me virar dentro daquele consultório para pagar as contas. Sendo clínica geral, fazendo tudo quanto é tipo de procedimento, né? O cansaço batia, então, O cansaço batia. E Era a uma mão, rotina frenética. o problema da sua mão, você já tinha solucionado? Foi aí que, né, eu assumi funções na igreja, grupo de intercessão, fui chamada à frente do grupo de louvor, né? E na medida em que eu ia realizando a obra do Senhor ali, dentro daquilo que foi o meu chamado, o Senhor foi cuidando das mínimas coisas e aprove a Ele me dar uma experiência de cura nesse momento. E isso aconteceu num culto de ceia, num sábado à noite. E eu me ajoelhei ali, o pastor orou, foi usado, né, em línguas estranhas, interpretação. E dali do púlpito ele anunciou, né, aquilo que era a palavra de Deus. Estou curando uma serva minha nesta noite. Eu ouvia isso várias vezes, em vários cultos, mas naquele dia foi diferente. Naquele dia eu senti quando o Espírito Santo está falando com a gente, né? O nosso coração queima, Ele né? Eu costumo arde. dizer, ele arde, né? Isso. Impressionante, né? A gente sabe. Exatamente. Quando eu cheguei em casa, antes de dormir, eu ainda olhei o meu punho e via que o cisto ainda estava ali, né? Mas amém. Orei, fui dormir. E naquela noite, eu me levantei algumas vezes porque meu braço ficou super dormente. Eu cheguei até sentar na cama e sacudir o meu braço algumas vezes. E aí, voltei a dormir. Quando eu acordei, já estava em cima da hora de ir para a escola bíblica dominical. Esqueci daquele episódio. Continuei no domingo, voltei para casa, almocei. E à tarde, quando eu estava ali estudando, né, fazendo alguns resumos e tal, eu percebi que eu estava sentindo mais dor. E quando eu fiz assim com o meu punho, eu via que aquela bolinha não estava mais lá. Não existia mais. Não existia mais lá. E aí eu chorei, ajoelhei, orei, agradeci, Ô, contei pro Davi, meu esposo. E me diz uma coisa, então assim, você estava cheia de serviço no seu local de trabalho, empreendendo aí a nível hard, vamos colocar assim. Exato. Mas ao mesmo tempo você ouviu o chamado do Senhor, né, do serviço na obra mesmo, né? Você foi levantada, grupo de intercessão, tem o trabalho também com as crianças que você faz, né? E querendo ou não, quando a gente coloca isso numa balança, não tem tempo para administrar tanto. Ainda tem o lar, né?
Exatamente. Ainda tem o nosso lar, a família, que a gente precisa também dar conta. Qual dica, então, que você dá para as irmãs que estão em casa e que às vezes não estão conseguindo conciliar esse tempo? Bom, a palavra. Nos momentos de aflição, nos momentos de desespero, né? Quando a gente vê que tá impossível, a gente tem que lembrar que nada é impossível para o nosso Deus. Que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém, glória a Jesus. Então, a palavra, ela norteou a minha vida naquele momento e tem norteado até hoje. E querendo ou não, o Senhor também te deu força para você seguir, né, no seu caminho, né? Exatamente. E mesmo diante de tantas atividades ali, você pensou em desistir de alguma função que o Senhor te deu ali? Não. Pensou em entregar? Senhor, eu não tenho tempo? Não. Não, né? Eu ia todos os domingos às 5 horas da tarde para a igreja, para honrar aquele compromisso que eu tinha à frente do grupo de louvor. O Senhor me abençoou de ter um consultório ali no bairro onde eu moro, no bairro onde eu reúno ali na igreja. Então, eu sempre fiz esse esforço de estar presente. Você está com consultório, então, em Jardim Camburi? Em Jardim Camburi. Que bênção! Pertinho da gente, né? Pertinho. E hoje o seu consultório, quais especialidades que tem? Ou só tem uma especialidade? Conta um pouquinho pra gente. Hoje nós ainda continuamos, né, com todas as especialidades. Uhum. Ortodontia, aparelho ortodôntico, né, que é a especialidade da minha irmã. Implantodontia e cirurgia bucomaxilofacial, que é a especialidade do meu cunhado, e endodontia, que é a minha especialidade. Nós fazemos clínica geral também, que está relacionado a limpezas dentárias, né, restaurações, remoção de cárie, restaurações. Então é bem amplo, né? Tem bastante serviços lá, né? Sim. Tem. Que bem. Fazemos clareamento, toda a parte estética, né? Meu cunhado tem feito botox. Também tem essa parte aí, de harmonização, estética. né? A gente tenta, também tá forte, né, no mercado hoje. A gente tenta abranger o máximo possível de procedimentos. Para atender diversos públicos, né? Exatamente. E isso é um ponto importante para empreender, né, Davi? Com certeza. Porque se às vezes a gente é tão específico num determinado público, às vezes pode ser que não tenha demanda para atender todo mundo, né? E aí quando você abre um pouco o seu leque, você tem... Exatamente. Né, Mai? Sim. E qual dica você dá para aqueles jovens que estão iniciando aí, né, a vida profissional, ou até mesmo aquelas pessoas que têm vontade, sabe, assim, de iniciar a sua carreira até na odontologia? Qual é a dica que você dá, Daviane, sobre isso? Sim, de como começar, de como fazer Existe um teste de vocação, né? Que é muito feito hoje nos jovens, né? Mas nos mais velhos a gente não costuma ver isso, né, Natália? Mas, assim, tem que fazer um teste de vocação para saber se gosta realmente dessa área? Bom, a dica que eu posso dar foi a dica que eu segui, né? Tentar conhecer a profissão, o dia a dia de cada profissional. As vitórias e as dificuldades porque também, tem né? os seus pós e os seus contras também, né? Cada profissão tem, né? Exatamente. E ver aquilo que você tem mais afinidade. Eu, por exemplo, desde adolescente, eu via que eu tinha habilidades manuais, eu sempre toquei. Ficar atento, tá vendo, irmãos? As habilidades que cada um de nós temos, né? Isso aí. Porque Deus dá um talento para cada um, Deus né? dá um talento para cada um e eles se despertam em diferentes fases da nossa vida, né? Então, seguir uma profissão, escolhê-la somente pelas questões financeiras, talvez não vai te fazer tão feliz assim. Davi, muito inspiradora essa história, né? Principalmente as experiências que você teve com o Senhor, né? Os desafios que você passou, as dúvidas, as dificuldades, mas sempre perseverando ali com fé, com coragem, né? E com propósito dentro da sua profissão também, né? Que é ajudar o seu paciente. Irmãs, nós queremos agradecer pela participação de todos que estão aqui, pela Davi, pela Maiara. Muito obrigada, tá, meninas, por estarem aqui conosco. E pela irmã também, pelos irmãos que assistiram o programa até aqui. Nós pedimos para que curtem, comentem, compartilhem e sigam a gente nas redes sociais também, né? A todos, a paz do Senhor Jesus.